Motivação Duradoura Internacional, com Jorge Floriano, direto dos Estados Unidos. Olá, boa tarde. Quero cumprimentar todos os amigos, cumprimentar todos aqueles que foram convidados para essa live. E a gente está aqui falando de Orlando, Flórida, com muita alegria, com muita satisfação de poder conversar com você mais uma vez. Eu quero dizer para você que essa tarde se reveste de um significado muito importante para todos nós, porque a gente tem a certeza de que Deus está com cada um de nós, a cada dia, a cada momento. Então eu quero convidar você a que vai entrando aí, vai acenando, vai dando as boas-vindas aí, dizendo para nós se está bem o som, se você está vendo de maneira tranquila, está tudo certo o som. Se tiver alguma coisa, você vai nos falando para a gente ir ajustando, enquanto os amigos aí vão entrando nessa live. Eu quero cumprimentar os nossos amigos que estão retransmitindo essa live em 7 países: França, Canadá, Paraguai, Estados Unidos, Brasil e também México. Isso, não posso esquecer. Esses amigos estão aí junto conosco, retransmitindo essa live, apesar dos fusos horários serem diferentes. Eles estão aí retransmitindo, cada um fazendo o seu esforço e retransmitindo para muitas pessoas. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, na Flórida, temos aqui 118 grupos de WhatsApp que estão sendo também chamados para estar junto conosco. Eu agradeço a todos os amigos que estão aí compartilhando essa live nesse momento, e a gente vai poder conversar um pouquinho hoje. Até eu comentei na live que eu vou pedir licença para você, para que você entenda que nós vamos trabalhar de maneira muito clara com você, vou ser muito sincero para todos vocês. E essa live, quem sabe, vai incomodar um pouco vocês. Eu vim aqui não para deixar você na zona de conforto, eu vim aqui para incomodar você. Eu quero incomodar você, eu quero tirar você da zona de conforto, e eu quero poder falar algumas coisas de maneira muito clara, né? Eu tenho muitos amigos aí, eu conversei com muitos amigos, e na realidade essa live, falei com o Sandro Barcelos, esposo da Melissa Barcelos, falei com outros amigos que já fizeram as lives aqui junto conosco, e esta live é quase que uma avaliação de tudo que aconteceu até agora, e a gente fazer um retrospecto e tentar exatamente nos fortalecer e tentar reunir tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós aprendemos, com uma história da Bíblia que tem me impressionado muito, essa história da Bíblia. E eu lendo e relendo por muito tempo, eu achei que ela poderia trazer algumas lições. Mas antes de nós entrarmos nessa história, eu quero convidar você que está aí do outro lado, que está nos ouvindo, para a gente fazer uma oração. Curva a sua fronte e vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós invocamos a Tua presença agora, a presença do Espírito Santo, para que nós possamos, querido Pai, abrir a Tua palavra com liberdade, com o poder do Espírito Santo, para que nós possamos entender, sem dúvida nenhuma, o Teu plano para cada um de nós. Guarda-nos e que Teu Santo Espírito fale e que o ser humano se esconda atrás de Jesus neste momento. Oramos por Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Olha só, se você tem a sua Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, você vai encontrar ali uma história recheada de momentos assim extremamente eletrizantes. Eu quero convidar você, eu vou ler na minha tradução e você vai perceber um pouco dessa história. Acompanhe comigo. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Indo ele a Jerusalém, diz a Bíblia, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, verso 12, entrando em certa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, diz a Bíblia. E clamaram dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E aí depois o texto continua dizendo assim: Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, diz a Bíblia. E caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Jesus perguntou: não foram os 10 que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu poderia dizer para você, nessa tarde, aqui em Orlando, na Flórida, é tarde ainda o dia está claro, mas quem sabe aí no Brasil e em outros lugares, na França, já é noite, no Canadá também já está escuro, no Canadá está frio. Vários lugares do mundo estão diferentes, os fusos horários são diferentes, no México, no Paraguai, vários outros lugares, tudo está diferente. Ninguém está na mesma condição, todos nós estamos diferentes. Mas eu quero chamar a atenção para você algumas palavras-chave que nós encontramos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nessa história que nós acabamos de ler. Primeiro lugar, algumas palavras-chave. Jerusalém. Jerusalém era um lugar sagrado, era um lugar de adoração. Jesus estava indo para Jerusalém para adorar. E olha só o que é interessante para você e para mim nesta tarde e noite. Jesus muda o seu roteiro, Jesus muda o seu caminho, Jesus muda a sua programação por causa de algumas pessoas. E olha só, Samaria estava a 143 quilômetros de Jerusalém. Galileia estava a 126 quilômetros de Jerusalém. Meus queridos, 126 quilômetros. Jesus mudou o seu roteiro para ir atrás de alguém, para ir se encontrar com pessoas que ele não havia marcado nenhum contato, não tinha feito uma agenda com essas pessoas. Mas Jesus muda o seu roteiro para encontrar, sabe quantas pessoas? 10 pessoas. 10 pessoas. Jesus mudou o seu roteiro de mais de 100 quilômetros para encontrar essas pessoas. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, que Jesus, ele tem mudado o roteiro dele para ir até você, aonde você está. Jesus tem mudado o roteiro da vida dele, tem mudado o roteiro do esquema dele quando alguém pede socorro. E quem sabe eu esteja falando para alguém que está pedindo socorro. E Jesus está mudando o seu roteiro por diversos lugares do mundo. Ele está indo na casa de cada um de vocês agora. Assim como ele fez aqui nessa história, para ir visitar você. Sabe por quê? A Bíblia aqui nos fala que eram 10 leprosos, e eu vou chamar a atenção de você para isso. Não vou falar, a ideia não é numerologia que eu vou dizer aqui para você, mas eu quero dizer que 10 na Bíblia tem a ideia de completude, a ideia abarcante. E aqui eu quero chamar a atenção de você o seguinte: a Bíblia fala de 10 mandamentos, a Bíblia fala de 10 virgens, a Bíblia fala que nas nossas mãos temos 10 dedos. Isso significa que é completude. Aqui esses 10 leprosos significa todos os pecadores de todos os lugares do mundo. Eu esteja falando para pecadores aí agora, assim como eu sou pecador. Mas eu estou falando para você porque o sentimento que eu tenho nessa história é que representa o caráter de cada ser humano quando ele está no pecado. E sabe o que Jesus faz? Jesus, ele não deixa a gente do jeito que a gente está. Ele muda o roteiro, ele muda o caminho dele para ir até atrás da gente.
para ir atrás da gente. E olha só, aqui a preocupação de Jesus era com o caráter e a vida desses 10 leprosos. Olha só como é interessante isso. Aqui a Bíblia fala, nesse texto, de que estes homens clamaram a Jesus. Clamando a Jesus. Sabe o que quer dizer clamar? Eu fui até o dicionário e fui no contexto bíblico e vendo outros autores. Clamar é pedir insistentemente, rogar por um milagre, exclamar em voz alta, reclamar, argumentar, pedir. Cada um, e aqui eu chamo a atenção de você, nesta tarde e noite, aonde você estiver, eu quero chamar a atenção de você dizendo o seguinte: quando a gente lê a história, a gente acha que é uma história comum de uma cura, mas não foi uma história comum. Sabe por quê? Porque neste momento em que quando a Bíblia fala que eles clamaram, sabe o que Jesus fez? E alguns historiadores dão essa conotação importante. É que Jesus tomou o tempo para ouvir cada um dar as suas razões do porquê eles gostariam de ser curados. Cada um expressou para Jesus, individualmente. Jesus esperou que cada um, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. Ali não eram números de pessoas. Ali eram seres humanos que estavam clamando por uma cura. E Jesus precisava ouvir deles as razões pelas quais eles queriam ser curados. E Jesus ouviu cada um. E eu quero dizer para você o seguinte: ali, a Bíblia nos fala, lá em Atos, no capítulo 12, no capítulo 4, verso 12, que não há nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que nós sejamos salvos. Então significa que aqui, uma palavra-chave que é dita aqui, é que eles chegaram e disseram Jesus. Sabe o que isso me chamou a atenção? É de que eles conheciam quem era Jesus. Eles sabiam o nome de Jesus. E é interessante que o fato de eles terem clamado o nome de Jesus significa uma coisa importante, é porque o nome de Jesus tem poder, meus queridos. O nome de Jesus faz diferença. E muitas vezes nós usamos muitas outras armas para alcançar o sucesso na nossa vida. E o nome de Jesus é o nome mais importante que abre portas para nós sermos bem-sucedidos. Esses homens eram mal-sucedidos, estavam leprosos, eram rechaçados na sociedade, não tinha ninguém por eles. E eu vou contar para vocês aqui um pouquinho o que cada um poderia ter dito ali para Jesus. E é interessante o seguinte, que quando eles chegaram e falaram Jesus, é porque eles conheciam a Jesus. E uma outra coisa, a Bíblia fala aqui, Jesus mestre. Isso significa, quando eles falaram mestre, é que eles conheciam os ensinos de Jesus. Olha só que interessante. Eles eram leprosos, eles conheciam a história de Jesus, nunca tinham visto Jesus, mas conheciam já a história de Jesus. Eles conheciam os ensinos de Jesus. E agora, uma coisa interessante, eles pedem misericórdia. Misericórdia significa reconhecer a condição que nós estamos, significa reconhecer o quanto nós precisamos de Deus. E eles foram atraídos a Jesus por aquilo que Jesus era, por aquilo que tinham falado de Jesus. É por isso que eles foram até Jesus. Eles foram atraídos por aquilo que eles tinham ouvido de Jesus, apesar de não conhecerem a Jesus. Eu posso estar falando para alguém, algum amigo aí do Brasil, algum amigo de outro lugar, alguns brasileiros aqui de Orlando, alguns brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, em outros lugares. Você deve ter ouvido falar de Jesus, mas você não conhece Jesus. Você já deve ter ouvido ensino de Jesus, mas você não conhece a Jesus. E você está em pecado. Assim como todos nós temos pecado. E sabe o que acontece? Nós somos atraídos até Jesus. Você está olhando essa live porque o Espírito Santo atraiu você até Jesus. Não foi Jorge que atraiu você. É o Espírito Santo que falou para você, ouça a live do Jorge. E você está ouvindo. E o que eu vou dizer para você, eu quero incomodar você. Eu quero que você saia da zona agora da mesmice
e vá para o confronto dos desafios. É isso que nós precisamos. E uma coisa interessante é o seguinte: eles tinham necessidades pessoais, individuais, e Jesus não iria fazer uma cura coletiva. Jesus não trabalha com a coletividade. Jesus trabalha com a individualidade. Jesus sabe o nosso CPF, sabe onde nós moramos, sabe quem nós somos, sabe o que nós precisamos. Por isso que Jesus ouviu cada um dos leprosos. A santidade de Cristo, amigos, ela atrai e não afasta. O nosso pecado nos deve levar até Jesus. E é por isso que você está aqui me ouvindo. É porque você quer ir até Jesus. E eu quero apresentar Jesus para você. E eu quero dizer uma coisa, abra um parênteses aqui entre nós, uma coisa interessante. Por que Jesus atraía as pessoas? E é interessante que alguns historiadores, entre eles Heródoto, diz que, e Flávio Joséfo também, diz que Jesus era uma pessoa, de longe, uma pessoa comum. Todo mundo que olhava para Jesus de longe era uma pessoa comum. E quando as pessoas iam se aproximando de Jesus, e chegando perto pela curiosidade que elas tinham, o que acontecia? Elas percebiam que tinha algo diferente em Jesus. E sabe o que Flávio Joséfo fala? Que Jesus tinha um porte principesco. E ele tinha uma altura acima da média. Ele era um homem forte, porque ele era carpinteiro, ele carregava toras de lenha, não diferente de algumas figuras que é apresentada por algumas pessoas, alguns pintores, que Jesus tinha um porte físico fraco. Jesus não era não tinha um porte físico fraco. Era um homem que tinha um porte físico muito forte por carregar toras de lenha. E é por isso que ele carregou a cruz com tanto sacrifício. Ele não teria a resistência se não tivesse já tido experiências anteriores de carregar pesos muito grandes durante a sua história, durante a sua vida. E ele, aonde ele chegava, as pessoas percebiam o porte principesco, forte, atlético, uma altura acima da média. Ele conseguia olhar por cima e o olhar de Jesus penetrava na mente das pessoas e Jesus conseguia ler o coração das pessoas. E era por isso que as pessoas eram atraídas, porque as pessoas elas eram reveladas diante da pessoa de Jesus. E aqueles leprosos, quando chegaram na presença de Jesus, eles não esconderam nada de Jesus, porque Jesus já sabia quem eles eram. Portanto, a presença de Jesus, o nosso pecado, nos atrai até Jesus. E eu perguntaria para você, nesta tarde e noite, qual é o seu pecado? Eu quero dizer para você que eu posso estar falando para alguém que tenha a pornografia como um vício secreto. Nesta noite eu esteja falando. Eu posso estar falando para alguém que tenha luta com pensamentos impuros, que esteja lutando com pensamentos que não consegue dominar. E tem um pensamento que diz assim: nós não podemos evitar que o passarinho sobrevoe sobre a nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça ninho. E muitos de nós temos pensamentos impuros. Alguns têm o vício da pornografia e não conseguem deixar a pornografia de lado. Eu posso estar falando para pessoas que estão lutando e que se sentem sujos, que se sentem distantes da graça de Deus. Eu quero dizer para você que é o pecado que atrai Jesus até você. O pecado não afasta Jesus de você. O pecado atrai Jesus até você. E quem sabe eu esteja falando para pessoas que tenham desejos não pronunciáveis. Desejos que você não vai ter coragem de falar para ninguém. Este pecado, esse desejo atrai Jesus até você. Quem sabe eu esteja falando com alguém que tenha inveja de alguém. Quem sabe eu esteja falando para alguém que tenha orgulho e que não consiga agora vencer esses pecados. Ei, você que está me ouvindo, clame a Jesus. Estes leprosos, Jesus foi até eles, mudou mais de 100 quilômetros caminhando e foi até eles. Eu quero dizer para você que Jesus está indo até você para te ajudar.
Ele pediu para me falar isso para você. E aí, clame a Jesus. E quem sabe eu esteja falando para alguém também, nesta tarde e noite, que esteja frustrado, que os seus sonhos não foram realizados apesar de tantos anos. Não realizou os seus sonhos. Quem sabe eu esteja falando para alguém que seja fracassado, que tenha fracassado na vida por algumas questões da vida. E eu quero dizer para você que esse fracasso que você acha que você tem na sua vida é uma derrota temporária. Isso não é definitivo se você clamar a Jesus e ir até Jesus. Abro um parênteses novamente aqui entre nós. Não é por acaso que nesta história está escrito Samaria, que Jesus foi até Samaria. Você sabe o que é Samaria? Samaria era um lugar isolado, um lugar retirado, um lugar onde as pessoas não iam, as pessoas não se relacionavam com este lugar, porque Samaria era onde vivia os samaritanos. E sabe, ali neste lugar, era uma região montanhosa, era uma região de difícil acesso, e Jesus foi até lá, porque ali ele encontrava os samaritanos, um pequeno grupo étnico religioso, mas que Jesus não compartilhava com a hostilidade entre os judeus e os samaritanos. Jesus não compartilhava dessa ideia. E Jesus agora vai até lá. E Jesus agora, e você pode lembrar, eu quero lembrar você, que Jesus contou a parábola do samaritano. Jesus falou com a mulher samaritana. E olha só o que Jesus fez. Jesus ele foi até a aldeia dos samaritanos. Sabe o que significa isso para nós hoje, nessa noite? É que Jesus, ele derruba fronteiras para buscar pessoas. Ele derruba preconceitos para alcançar pessoas. Ele derruba muros de separação para amar as pessoas. E é por isso que ele foi e fez essa aproximação com esse grupo isolado e destituído de atenção dos judeus, que se achava e que se chamava povo escolhido, para ir e se aproximar dos samaritanos. E o texto fala exatamente: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Olha só o que Jesus está dizendo aqui para nós neste momento, meus queridos. Jesus está dizendo o seguinte, que os 9 leprosos que não voltaram eram judeus. Os 9 leprosos que não voltaram eram judeus. Porque Jesus fala, não voltou ninguém senão esse estrangeiro. Isso significa que os outros 9 eram judeus. E os judeus, eles não agradeceram e não voltaram para dar glória a Deus. Isso é muito sério nos nossos dias. E é por isso que eu coloquei o título dizendo: quem são os leprosos da atualidade? Os leprosos da atualidade são exatamente aquelas pessoas que se deixam distanciar de Deus por causa dos seus pecados. As pessoas que são os leprosos da atualidade são aquelas pessoas que ouvem Jesus falar e permanecem distante dele. Os leprosos da atualidade são aquelas pessoas orgulhosas que não querem aceitar o perdão porque acham que são pecadores demais para receberem o perdão de Deus. Os leprosos são os leprosos da atualidade são aquelas pessoas que permitem se aproximar de Jesus, mas logo depois que recebem a cura ou recebem a bênção, não mais voltam para glorificar a Deus. Eu quero chamar a atenção de você, e aqui eu quero dizer para você o seguinte, e eu fiquei pensando, e aqui eu disse para você que eu ia voltar nessa questão, para a gente poder fortalecer isso. Jesus ouviu cada um dos leprosos. E olha, eu fiquei imaginando o argumento que cada um deu para dizer para Jesus que precisava receber a cura de Jesus. Olha só, Senhor, eu sou um pai de família, eu preciso ser curado da lepra. Senhor, eu tenho filho e eu não posso abraçar os meus filhos.
Senhor, eu tenho a minha esposa e eu não posso mais estar junto com a minha esposa. Senhor, a lepra me afasta das pessoas. Senhor, eu tenho vergonha de mim mesmo. Senhor, eu não tenho amigos por causa da lepra. Senhor, Deus me abandonou, por isso que eu estou leproso. Senhor, eu perdi a razão de viver, por isso que eu estou leproso. A lepra me tirou a razão de viver. E sabe, eu fiquei pensando que o pecado faz exatamente isso conosco e nós usamos esses argumentos diante de Deus para sermos perdoados ou termos a cura. Mas não são esses argumentos que chamam a atenção de Deus para nos perdoar e para nos atrair a Ele. Mas o que faz com que Deus se aproxime na pessoa de Jesus a cada um de nós é o pecado que nós temos. E é por isso que lá em João, no capítulo 1, o verso 9, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na realidade, Jesus ele tira o pecado. Só que eu quero chamar a atenção de você aqui, é o seguinte, que o pecado ele faz conosco algumas coisas que estão extremamente cruéis. O pecado faz com que nós fiquemos cegos e a gente não consiga enxergar. Sabe por quê? A Bíblia fala aqui o seguinte, que o verso 15 do capítulo 17 do livro de Lucas diz assim, ó: um deles, vendo que estava são, um dos leprosos, que era samaritano, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus. O que isso significa? Que mesmo depois que você é perdoado, e eu sou perdoado dos meus pecados, eu ainda não estarei enxergando tudo. E sabe uma coisa? O pecado faz a gente se perder. Sabe por que o pecado faz a gente se perder? Porque só um dos leprosos, só um, e aqui eu quero desmistificar até o que eu falei agora, porque na realidade é o seguinte, quem voltou, e Jesus aqui fala que quem não foram os 10 que foram limpos, onde estão os 9? Então na realidade é o seguinte, nós sempre falamos assim, olha, somente um dos leprosos que voltaram. Não é verdade. Não foi um leproso que voltou. Quem voltou foi um curado, foi um que estava são. E nós falamos que quem voltou foi um leproso. O leproso que foi curado é que voltou. Não, não foi o leproso que voltou. Quem voltou foi alguém curado por Jesus, que voltou são, que voltou numa nova condição. E aí uma coisa interessante é o seguinte, lá no capítulo 5, o verso 12 de Lucas, nós encontramos uma outra história. Eu vou ler aqui para você e quero chamar a atenção de você nessa noite. Lucas capítulo 5, a partir do verso 12. Entrando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso, diz a Bíblia. Capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 12. Veio à sua presença um homem leproso, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Então, ele, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe Jesus que ninguém o dissesse: mas vai, disse-lhe: mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Olha só, aqui esse texto está dizendo o seguinte, que Jesus tocou no leproso e curou o leproso. E eu fiquei me perguntando assim, por que Jesus não tocou nos 10 leprosos e os curou na hora, como curou imediatamente aquele outro leproso? Por que Jesus não fez o mesmo tipo de cura para aqueles leprosos que estavam na mesma condição daquele leproso do capítulo 5, a partir do verso 12 da história de Lucas? Eu quero dizer para você o seguinte, há muitas coisas que nós poderíamos dizer, mas o tempo não vai nos permitir. Mas eu quero só dizer uma coisa para você, é que na realidade,
neste momento, Jesus queria provar o caráter de cada um daqueles que receberam a bênção. Jesus queria provar o caráter de cada uma das pessoas que são agraciadas por aquilo que Jesus faz na vida de cada um. E eu quero dizer para vocês que o pecado, mesmo depois que nós achamos que já fomos transformados, que já fomos mudados, o pecado ainda pode nos fazer com que nós percamos o rumo. Tanto é que os 10 foram curados, somente um voltou, os 9 se perderam. Ou seja, perderam o caminho de volta para Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, que eles ficaram limpos, quando eles estavam indo, eles ficaram limpos, e eu fiquei me perguntando o seguinte, qual foi a conversa que os 10 leprosos tiveram no caminho quando eles estavam indo para mostrarem-se aos sacerdotes? Qual a conversa? Eu fiquei me imaginando qual a conversa que eles tiveram entre eles. Quem sabe aqueles que se viram limpos disseram assim, gente, nós somos limpos, nós somos curados. E eu fiquei me perguntando o seguinte, será que eles foram, pelo caráter deles de não terem voltado para Jesus, será que eles foram até o sumo sacerdote para se apresentarem realmente que estavam curados? Só um que era samaritano voltou para se mostrar a Jesus. Os 9 se perderam. Ninguém sabe mais do que aconteceu com os 9. E eu quero dizer para você o seguinte, muitos de nós achamos de que a bênção da materialidade é suficientemente para nós continuarmos vivendo. E nós achamos que a bênção da obediência não vai fazer diferença nas nossas vidas. O que aconteceu aqui, e Jesus depois falou no verso 19 do capítulo 17, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que aconteceu com este estrangeiro samaritano? O que aconteceu com ele? Aconteceu o seguinte, aqui é fantástico para nós. Aperte os cintos do que eu vou dizer para você. Se você acha que foi abençoado e você acha que para mostrar para os outros somente a materialidade ou somente as coisas que são visíveis vão mostrar que Jesus te abençoou, saia dessa vibe, porque não é assim que funciona o reino de Deus. A bênção de Deus não está exclusivamente na materialidade. Não é somente aquilo que as pessoas veem materialmente na sua vida é que é a bênção de Jesus. Mas a bênção de Jesus está exatamente quando você obedece e volta para Ele depois que você recebeu a bênção. Depois que você foi transformado. Você continua junto com Ele depois que você recebeu a bênção. Este é o segredo, porque Jesus disse assim, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Então, na realidade é o seguinte, Jesus fez esta cura para estes homens, Jesus queria fazer esta cura para esses homens em 2 etapas. Era 2 etapas. É ir até os sacerdotes, apresentar-se aos sacerdotes, os sacerdotes confirmariam a cura deles, e eles voltariam até Jesus, e é o que Jesus faria? Foi o que Jesus fez com este homem. Ele faria com que agora não somente o perdão dos pecados, que representa a lepra, mas este homem recebeu o quê? A graça da salvação. Este homem aqui, ele recebeu não somente a cura do corpo, mas ele recebeu agora a cura que levaria ele para ter condições de ter a salvação na sua vida. Este homem foi salvo. Os outros receberam a cura unicamente da lepra, mas perderam a salvação. Olha só que interessante. Quando a gente olha esse texto, a gente olha essa história, a gente acha que essa história foi apenas de cura, mas essa história não é de cura, essa história é de salvação. Essa história é de ter a vida salva em Jesus. Porque aqui você vai notar que este homem, no verso 16, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano, ou seja, ele voltou, agradeceu
e abriu a oportunidade de Deus continuar o processo da bênção na vida dele. Você tem retornado a Jesus depois que você recebe uma bênção, ou você só sai para comemorar com os outros, só para aparecer para os outros alguma coisa que você recebeu? Porque sabe aqueles outros 9 leprosos foram festejar com a família, com os amigos, foram fazer festa com as pessoas, eles foram reconhecidos que estavam curados pelos amigos, porque sabe, como eu falei, nem foram aos sumos sacerdotes, porque eles achavam que agora já estava resolvido o caso deles. Mas sabe, tem uma coisa: aqueles que vão até a presença de Jesus devem carregar Jesus consigo. E o que eles foram, eles receberam a bênção de Jesus, mas não carregaram Jesus consigo. Isso significa que eles não continuaram abençoando outras pessoas, porque a conclusão da bênção de Deus na vida deles não foi concluída. E eles só desfrutaram daquilo que, sem dúvida nenhuma, era para esta vida. E eu quero dizer para você que os leprosos da atualidade desfrutam das coisas só dessa vida. Os leprosos da atualidade desfrutam de coisas que só fazem barulho, que só levam as pessoas a reconhecerem que elas estão bem. Os leprosos da atualidade querem aparecer diante dos outros e unicamente achar que não precisam de Deus mais. Os leprosos da atualidade continuam cometendo os mesmos pecados depois que receberam o perdão e a graça de Deus. Os pecados, ou seja, os leprosos da atualidade, têm os seus pecados unicamente para viverem para si mesmos. Os leprosos da atualidade, eles não conseguem enxergar o quanto eles estão vivendo em pecado. E quem sabe, mais uma vez eu apelo a você que está me ouvindo, e quem sabe você que vai ouvir esta live depois, eu quero dizer para você o seguinte, que nem sempre a bênção de Deus, como eu já falei, está na materialidade, e sim na obediência é que existe a salvação e as bênçãos de Deus. E o que os leprosos caminhavam, um deles, vendo que estava sendo curado, voltou glorificando a Deus, como eu já falei. E aqui tem uma coisa muito interessante. Jesus, ele, lá no capítulo 19 do livro de Lucas, o verso 10, ele diz assim, olha só, Lucas capítulo 19, o verso 10. Esse é um texto conhecido, é um texto clássico da palavra de Deus que diz assim, olha só, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Voltando ao começo da história, Jesus muda o roteiro da sua caminhada de ida de adoração até Jerusalém. Mais de 140 quilômetros, ele muda para buscar 10 leprosos e consegue salvar uma pessoa apenas. Eu fiquei me imaginando, quem será essa pessoa? Quem será hoje essa pessoa no presente e na atualidade que volta até Jesus? Eu fiquei assustado quando eu li essa história. Eu fiquei imaginando o quanto eu volto até Jesus quando eu peço e quando eu sinto o perdão dele na minha vida. O quanto eu volto para ele. O quanto eu sinto ele na minha vida e a partir dele, assim como aconteceu com os seus discípulos na multiplicação dos pães e dos peixes, os peixes só se multiplicavam quando eles iam até as mãos de Jesus e pegavam os pães. Quando eles chegavam e pegavam os pães na mão de Jesus, os peixes, se multiplicavam nas mãos de Jesus os peixes e os pães. E quando eles iam de novo, os peixes e os pães se multiplicavam. Algo surreal. Eu quero dizer para você o seguinte, Jesus queria 10 pessoas para poder ter mais pessoas para influenciar no reino do bem, no reino de Cristo, naquela época. E ele conseguiu apenas um para ser um influenciador. E eu fiquei me perguntando, sou eu hoje, ou você é hoje, na atualidade, um influenciador para o bem, para o reino?
Aquele leproso, ele voltou glorificando a Deus, porque ele tinha certeza de que ele não merecia aquilo que ele recebeu. Ele não tinha moral para receber aquilo que ele recebeu. Ele não tinha condições de caminhar sozinho, porque ele estava na condição de leproso por tantos anos que nós não sabemos. Mas ele reconheceu a sua condição. E sabe o que ele fez? E aqui eu chamo a atenção de você nesta noite. Aquele ex-leproso, aquele ex-pecador, ele voltou à fonte do poder. Isso é magnífico. Voltar à fonte do poder significa continuar vivendo a intensidade da vida. E olha só o que o texto fala ali no capítulo 17. Jesus falou assim, ó: levanta-te e vai. Sabe o que o pecado faz comigo e com você? O pecado nos joga para baixo. Mas quando você volta até Jesus, ele faz você se levantar e ir em direção à vida. Não ter medo mais da vida. Não ter medo dos desafios. Não ter medo das circunstâncias. Porque você foi na fonte de poder. Agora ele recebeu tanto poder. E Jesus falou assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Então, na realidade, a condição dele ali era uma condição de salvação. Uma condição de perdão. E aí eu faço essa pergunta para todos nós hoje, você que está me ouvindo, você que está me vendo, e você que vai me ver depois, ou vai ver de manhã, vai ver à tarde, ou vai ver à noite. Onde estão os 9 leprosos? E eu pergunto para você, qual desses leprosos você e eu somos? Você faz parte daquela equipe dos 9 ou você faz parte daquele único que voltou? Eu fiquei me perguntando sobre isso. Quem sou eu? Você sabe quem você é? Você sabe que condição você está? E aí, eu fiquei me perguntando e falando para mim mesmo que aqueles 9 que não voltaram, eles se perderam na ilusão de uma cura incompleta. Você sente que a cura que Jesus fez na sua vida é uma cura completa ou é uma cura incompleta? Você sente que Deus está intensamente envolvido na sua vida e você sabe que Ele te perdoou intensamente e totalmente? Ou você sente que a cura está incompleta na sua vida? Não será porque você não voltou para Jesus depois que você recebeu algumas coisas e você esqueceu e a cura está incompleta? E Jesus falou aqui, não houve quem voltasse para glorificar. Não houve quem voltasse. Jesus reclamou. Não houve quem voltasse para glorificar. E eu me pergunto o seguinte, somente aquele estrangeiro voltou. Somente aquela pessoa que não fazia parte do povo. Sabe o que isso me diz? É que muitos de nós como cristãos, nós não estamos voltando para a fonte do poder e é por isso que o cristianismo não é o que deveria de ser. Muitos de nós não temos poder na nossa vida e muitos de nós desanimamos e perdemos a visão do cristianismo e não vibramos com o cristianismo e somos cristão meia boca e temos um cristianismo de segunda mão e o pecado nos esbofeteia o tempo todo e o inimigo nos leva para o lugar que ele quiser porque nós não voltamos para glorificar o Jesus que nos perdoa. E a nossa cura está incompleta. E é por isso que Satanás tem feito gato e sapato da nossa vida. E muitos de nós nos sentimos não bem-sucedidos em nenhum aspecto da vida e não conseguimos enxergar Deus nos abençoando porque a gente não volta para Jesus. Eu quero dizer para você, se você não voltar para Jesus, a cura da sua vida vai ser incompleta. E você vai ser incompleto. E o restante da sua vida, toda ela vai ser incompleta. Toda ela vai ser sem razão. E as pessoas vão te convidar para fazer qualquer coisa errada e você vai dizer assim, tudo bem. Alguém vai te convidar para comer alguma coisa, você vai comer.
Alguém vai te convidar para beber alguma coisa, você vai beber. Alguém vai te levar para fazer alguma coisa errada, você vai fazer, porque a sua cura está incompleta. Você não tem voltado para Jesus, senão esse estrangeiro. E aqui eu fiquei me perguntando, você acha que os 9 desfrutaram da vida com intensidade depois de não terem voltado para Jesus? Porque Jesus falou aqui no texto, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Eu fiquei me imaginando como foi a vida desses 9 até eles morrerem. Porque veja o seguinte, Jesus mudou o seu roteiro, 140 quilômetros, e depois que Jesus saiu dali, eles não poderiam mais encontrar Jesus. E a cura deles ficou incompleta para o resto da vida, por eles não voltarem até Jesus. Sabe qual é o meu receio? Sabe qual é a minha preocupação? É de que em algum momento da minha vida eu não volte para Jesus e não receba dele a bênção completa para a salvação. E eu quero apelar a você nesta noite, dizer para você o seguinte, que a série Motivação Duradoura Internacional, ela tem o propósito exatamente de tirar você da zona de conforto e colocar você na zona do confronto, de você se confrontar consigo mesmo. Jesus aqui, ele apresentou essa parábola. Aqui Lucas escreveu essa parábola. E Jesus e Lucas, como era um médico, se interessava muito por curas, e ele percebeu que esta cura foi algo surpreendente para a história do cristianismo. Uma cura em que um estrangeiro, alguém que conhecia Jesus de longe, em que Jesus mudou seu roteiro e ele não perdeu a oportunidade. Eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus está mudando o seu roteiro hoje também por você e por mim. E está passando aí agora na sua casa. Quem sabe você esteja de quarentena, você esteja junto com a sua família. Eu estou aqui junto com a minha esposa, junto com os amigos. E nós estamos aqui orando e oramos para que isso pudesse, essas palavras, essa ideia bíblica, pudesse chegar a você até esse momento em vários países do mundo. Em 7 países do mundo está chegando essa mensagem, para tirar você da zona de conforto, e te colocar numa posição de você olhar frente a frente com Jesus e perceber que Jesus conhece você melhor do que você e pode mudar a sua história como mudou a história desse ex-leproso, ex-pecador, mas agora um candidato ao reino do céu. Nós não sabemos o nome dele. A Bíblia não se interessou de falar do nome dele, mas apenas de mostrar a sua história. E as histórias podem, muitas vezes, não ter um nome, mas podem ter exatamente o exemplo da obediência a Jesus. Portanto, nesta noite, eu quero dizer para você o seguinte, que eu gostaria de ler um texto para nós irmos concluindo o nosso contato de hoje, que está lá em Filipenses no capítulo 1. Filipenses, olha só que texto magnífico. Filipenses no capítulo 1. Filipenses no capítulo 1, o verso 6. Filipenses capítulo 1, o verso 6. Olha só o que diz a minha tradução. Filipenses capítulo 1, o verso 6. Diz assim: tendo certo isto mesmo, que aquele que começou uma boa obra em vós, haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha só que magnífico que Paulo fala. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe o que isso significa para mim e para você? É que assim como para aqueles leprosos,
Jesus tinha começado uma obra, Jesus mudou o seu roteiro para começar uma obra de salvação na vida daqueles 10 leprosos. Jesus mudou o roteiro para começar uma obra na vida deles. Mas só que é o seguinte, Jesus não inicia uma obra para não terminar esta obra. Você e eu somos uma obra inacabada neste mundo. Somos uma obra inacabada. A obra de Jesus não acabou ainda, não terminou ainda essa obra de salvação. Mas só que ele precisa o quê? Ele precisa de corações humanos para terminar a obra que ele começou lá na cruz do Calvário. Aliás, começou lá no capítulo 3, o verso 15 do livro de Gênesis, quando ele fala da inimizade do descendente, o descendente contra o inimigo que é Satanás. Eu quero dizer para você que essa obra ela permanece nos séculos e ela pode atingir você, e é por isso que eu estou falando para você, para que essa obra que começou lá atrás, ela seja concluída na sua vida e na minha vida também. Eu leio de novo. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não permita. Eu quero dizer para você o seguinte. Eu não quero saber, e nem Deus quer saber, o quão fundo você foi nos seus pecados. Deus apenas quer oferecer o perdão dos pecados. Ele não quer unicamente que nós fiquemos afastados dele por causa dos nossos pecados. Ele quer dizer para você e para mim que é o pecado que trouxe ele até esse mundo para salvar e buscar todos aqueles que ele havia perdido. Portanto, se nós estávamos perdidos até agora quando nós estamos falando, você estava perdido, eu quero dizer para você que você não está mais perdido. Jesus te achou hoje e ele vai começar uma obra e vai terminar essa obra em você e em mim também. Portanto, hoje, eu e você, nós somos uma obra inacabada. Glória a Deus por isso. Mas uma obra que vai ser terminada cada dia. Se cada dia você voltar para Jesus, cada dia se você se voltar para Jesus. E aqui eu encerro lendo o Salmo 32. Salmo 32. Olha só o que diz o Salmo 32. Esse salmo é o salmo da minha vida. É o salmo que eu mais amo. Foi o primeiro salmo que eu aprendi. Olha só. Diz assim. Muitas vezes as pessoas falam que felicidade é quando você comprou um carro novo, você construiu uma casa nova, você veio para os Estados Unidos. Nós estamos aqui nos Estados Unidos. Eu, a minha esposa, nossas filhas, os nossos netos, nós estamos aqui. Mas isso não é a felicidade. Olha só o que a Bíblia fala, o que é felicidade. A felicidade é o quê? Capítulo 32, Salmo 32, olha só. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Amém. A Bíblia está dizendo para mim e para você o seguinte: feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Isto é felicidade. Se você quer ser uma pessoa feliz, seja e procure ser uma pessoa perdoada por Deus. Isto é ser feliz. O restante é acréscimo na sua vida. Se você é uma pessoa perdoada, se você se sente perdoado por Deus, se você sente que Deus te perdoou, você é feliz. Se você vê alguém com uma casa nova, com um carro novo, com um emprego, com dinheiro no banco, não se iluda, isso não é felicidade. E quero dizer para você que felicidade não é a chegada. A felicidade é um caminho. E quando eu caminho com Jesus, a felicidade me ajuda a entender o quanto preciso dele. Portanto, nessa noite, quero apelar a você e a entender e a pedir perdão dos seus pecados para Jesus. E então você será feliz. É o que o Salmo 32 nos ensina nessa noite. Eu desejo as bênçãos de Deus para você. Eu desejo que você esteja pensando nesta noite de que aquilo que aconteceu com você até agora foi para você ter esse encontro pessoal com Jesus
nessa oportunidade. Eu desejo para você as mais ricas bênçãos de Deus. E eu quero perguntar para você no seu coração agora: poderá Jesus fazer a diferença como fez a diferença na vida daquele único ex-leproso e ex-pecador que voltou para glorificar a Deus? Será você este ou você faz parte do grupo dos 9? Será você aquele que vai voltar para Jesus hoje, apesar de ter se afastado? Quem sabe eu esteja falando para alguém que se afastou da igreja, que se afastou de Jesus, mas estava esperando uma oportunidade de voltar, e quem sabe este momento é o momento de você voltar e ter exatamente o sentimento de pertencimento ao reino de Cristo. Eu desejo para você as ricas bênçãos de Deus, e que Deus faça em você e por você aquilo que você não pode fazer. Portanto, nessa noite eu quero encerrar esse nosso contato, essa nossa conversa, e eu orei a Deus para falar isso para vocês. Eu tenho certeza de que Deus vai incomodar você, o Espírito Santo vai incomodar você, vai te tirar dessa zona de conforto e vai te colocar exatamente nas mãos de um Salvador que pode tudo. Ele não vai te deixar tropeçar, Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai te carregar e vai te levar, assim como levou aquele ex-leproso, a ser um novo homem diante da vida e percebendo que poderia começar a vida do zero, mas agora com Jesus. Eu oro para que isso seja real na tua vida. Ore comigo agora para que Deus possa concluir essa obra que Ele começou maravilhosamente na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui juntos com esses amigos. Nós entendemos que são 7 países, mas os amigos que estão conosco multiplicando essa live poderão levar esta mensagem para muitos outros países, para muitos outros amigos. E os amigos que estão aqui na Flórida, aqui em Orlando, que sejam abençoados por Ti, que sejam fortalecidos na fé. Aqueles que querem retornar para Jesus, que aproveitem este momento pelo poder do Espírito Santo. Que todos sejam abraçados pelo reino de Cristo. Que todos sejam, querido Deus, influenciados pelo reino de Cristo. E que todos sejam carregados pelos santos anjos do bem, que estão realizando uma obra de salvação e fazendo e criando uma atmosfera agradável para aceitar a Jesus como nosso Salvador. Portanto, nos abençoe a todos. Abençoe os amigos que estão em todos os países, em especial o meu país de origem, que é o Brasil, os amigos, aqueles amigos que são queridos para nós, que nós conversamos durante o dia de hoje, que estão no Brasil, que estão nos assistindo, que eles sejam abençoados por Ti, que não falte na vida deles o pão de cada dia, a saúde, a paz, a harmonia e a presença do Senhor Jesus em cada coração. Aceita-nos a todos, perdoa-nos onde temos faltado e dá-nos uma semana repleta de bênçãos e de graça e de misericórdia. É o que nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, prazer estar junto com vocês. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo carinho. Muitas mensagens que eu não pude responder aqui, mas eu vou agora responder depois que terminarmos essa live. Eu quero dizer para você o seguinte: Jesus no coração, perdão para a eternidade. Eu tenho certeza que Ele não te trouxe para esta vida para te deixar sem a salvação. Que Deus te abençoe, forte abraço. A gente se encontra no próximo encontro. Bye bye, forte abraço. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e siga-nos nas redes sociais. Até o próximo programa.